Olá! O programa Memórias do Legislativo segue com a série especial 30 anos da Constituinte de 88. O entrevistado de hoje já foi prefeito de Anápolis, governador de Goiás, presidente da CELG, deputado federal, senador constituinte e atualmente é o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás. Estamos recebendo aqui Irapuan Costa Júnior e também o professor doutor em Ciência Política pela USP, professor Itami Campos, que abre essa rodada de entrevistas. O secretário, tem um cientista político italiano, Sartori, ele faz uma leitura da Constituição brasileira que é pouco usual no sentido assim, da crítica. Ele fala, né, no análise que ele faz da Constituição, que ela detalha demais, ela intervém demais, ela esmiuça demais. Quer dizer, então, a própria construção da Constituição, ela é detalhista, isso é que é a questão. Pode abrir brecha até para juristas, Não, né? o professor tem toda a razão nessa observação que ele fez, porque a Constituição brasileira fixa até juros. 12%? 12% ao ano. Um artigo que nunca sequer foi regulamentado, embora a gente tenha aí, como eu disse, quase uma centena de emendas constitucionais. Por outro lado, esse artigo nunca foi regulamentado porque nem fazia sentido. As constituições mais perenes parece que são as constituições menores. O professor Itami vai saber isso muito mais do que eu. Mas parece que são as constituições menores. E dizem até que a Constituição ideal, que, né, bastaria que fosse seguida, seria os 10 mandamentos. Né? Uhum. O país que tivesse os 10 mandamentos como Constituição e o seguisse, não precisaria de nada mais constitucional do que isso. Né? Mas a verdade é que a Constituição nossa, cento e tantos artigos, com detalhamento, a questão de direitos trabalhistas é muito detalhista e vai por aí afora. Eu entendo que ela é uma Constituição super abundante. E é interessante essa questão, só depois a gente vai pegar para as consequências, mas é interessante que, por exemplo, a Constituição americana é de 1779, do século XVIII. Ela tem quantos artigos? Ela é super enxuta. Não, ela né? é bem enxuta. Quer dizer, então, nesse sentido é que o Sartori, o Giovanni é um italiano, um cientista político italiano, Giovanni Sartori, que ele discute a questão tem um livro dele chamado Engenharia Constitucional, e nesse livro ele faz menção à Constituição brasileira de 88, nessa perspectiva. Agora, o interessante pensar é que das consequências da Constituição, quer dizer, ela foi uma Constituição que foi... Ela abre margem para emendas, e são muitas emendas. Eu mesmo tenho umas 4 edições diferentes, né? Porque são muitas emendas que tem. E isso faz parte, vamos dizer assim, eu pergunto para o senhor, faz parte da forma como foi feita, dos ajustes que tiveram que ser feitos, ou o que é que o senhor acha dessas emendas, desse tanto de correções que vão sendo feitas? Eu acho que isso é uma prova, professor, que a Constituição ela não foi a Constituição que nós, de fato, necessitávamos dela, que talvez, essa observação também o senhor fez, eu concordo inteiramente com ela, talvez não tivesse ocorrido se fosse uma Constituinte exclusiva. Um número menor de constituintes, né? O Congresso ali juntou a Câmara de Deputados e o Senado, ficou uma constituinte enorme. Uma constituinte, talvez com metade disso, poderia dar um resultado muito maior, muito melhor. Fazer uma Constituição mais perene, mais enxuta, mais perene, que não precisasse de tantas emendas como estão por aí. E deu margem a muitas. O excesso de direitos, ele gerou algumas distorções que hoje nós estamos vendo aí. Né? Acaba corrigindo com as emendas, né? Porque o problema são as interpretações, né, secretário? Porque
Cada um interpreta de uma maneira. Às vezes a emenda nem corrige, né? Nem corrige. Bom, vou lembrar algumas comissões aqui, professor, só que ele participou. Na Constituinte, o senhor integrou várias comissões, né? Aqui talvez tenha marcado bastante, foi de relações exteriores, né? Mas só lembrando, o senhor foi titular da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo, da Atividade Econômica, né? Que o senhor havia mencionado, Educação, Cultura. Como é que era essa relação, no caso, com a questão da propriedade? Na época se falava muito em desapropriação, né? Os latifundiários todos contra, né? Esse texto, né? Da desapropriação da terra improdutiva, e o senhor representava ali também a UDR, né? Não. Como é que nunca era? fui. Tinha essa ligação com a UDR? Eu nunca fui. Ou não? Eu sempre tive ligação com o campo, mas nunca cheguei a pertencer à UDR, né? Aliás, nunca quis pertencer assim a nenhum segmento mais voltado para a política, a não ser o partido que eu era afiliado, né? Mas houve pressões muito grandes quanto à entrada de empresas estrangeiras, quanto à alienação de terras para estrangeiros. Uhum. E uma tentativa muito grande de proteção à empresa nacional, que acabou, de certa forma, constando na Constituição, e nós achamos que isso aí não é algo bom, porque o empresário cartorialista, o empresário que vive buscando favores do governo, o empresário que não parte para a competição, ele não é um bom empresário, ele não é um empresário bom para o país. Ele sempre vai evitar pagar impostos, vai querer isenções. Nós achamos que isso não era bom e, de certa forma, isso ficou provado posteriormente, né? Tá certo. O senhor quer fazer uma pergunta? Eu gostaria de voltar em termos da política regional. O senhor foi, vamos dizer assim, era, vamos dizer, da Arena, né? Ligado à Arena, teve um papel importante em termos de administração do Estado, como governador, e depois com toda a mudança de partido que vai haver, o PDS vai substituir a Arena, né? Quer dizer, bom, e a Arena que era, você tinha Arena 1, Arena 2, Arena 3, tinha... 3 arenas. Era, vamos dizer assim, bem fragmentado, todo o cenário era fragmentado. Inclusive, assim, isso era um problema até para o governo do Estado, né? Tem governador do Estado, da época, que teve muito problema com as divisões. O Ari Valadão era da Arena 3 e o Irapô era da Arena 1, não era, Irapô? Não. Agora, teve essa divergência. Por que depois o senhor migra para o MDB, né, para o PMDB, que era, vamos dizer assim, era a oposição a essa situação? Quer dizer, o senhor vai ser eleito senador para... Quer dizer, é questão de conjuntura. Inclusive o Mauro Borges teve problema até no MDB, no PMDB, né, depois. Justamente. Na época que eu estava no governo, que era o bipartidarismo, houve um momento em que o bipartidarismo não tinha como funcionar. Havia várias facções dentro do MDB, como havia dentro da Arena. Foi aí que foi criada a sublegenda, então eram 2 arenas, não tinha 3, não. Era a Arena 1 e a Arena 2, que às vezes se degladiava dentro do município, entre eles, mais do que com o MDB, que era o partido de oposição, né? Mas eu já vinha tendo alguns problemas dentro da Arena quando veio a abertura. Eu estava muito alinhado com o general Gás e o general Golbery. Eles diziam isso, me falaram antes da própria abertura, me falaram que, olha, nós temos que entender que tem que haver uma abertura democrática. Nós, militares, não podemos continuar mais tutelando a nação. Mas havia essa reação muito grande a essa questão. E eu fui tendo alguns atritos. Por outro lado, eu não tinha tão grandes atritos dentro do MDB que me impedisse mudar para lá. Quando o Ari entrou, e uma parte do meu atrito foi com ele, eu resolvi mudar de partido. Ficou inviável. Veio a abertura,
o Íris Rezende saiu candidato a governador, e eu resolvi mudar. Eu passei para o MDB, me candidatei, teve uma reação dos irmãos Santillo inicialmente muito grande, mas depois isso aí amorteceu, tanto assim que no governo Santillo, quem ficou com ele até o final fui eu, do governo dele. E era adversário antes, né? E dos irmãos, que o Santillo faleceu, mas o Ademar, por exemplo, que está aí hoje, inclusive é candidato nessas eleições, é um grande amigo que eu tenho hoje. Então as nossas divergências eram apenas divergências ideológicas, nunca foram divergências pessoais. Eram políticas ali, né? E de fato, dentro da arena, como o professor Itamir falou, havia uma divisão e havia um antagonismo até grande. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa. Agradecer aqui o senador constituinte Irapuan Costa Júnior por abrir, né, assim, alguns momentos pessoais ali, né, participação. Agradecer também o professor Itamir. Tá? Se o senhor quiser fazer uma consideração final para quem está nos assistindo, os estudantes, esse material vai servir de base, né, para estudos também. Tenho satisfação de estar aqui, de fazer esse debate, de contar um pouco do que eu vi, né, dizer um pouco do que a gente acha que deve ser feito aqui para esse país tão rico que ainda parece que está sempre com dificuldade de encontrar um caminho mais rápido para o seu desenvolvimento. Tá certo. Bom, professor Itamir, quiser fazer uma Eu queria agradecer realmente o convite, o debate. Eu acho que o debate é muito importante, é fundamental em termos de Brasil. O Brasil precisa de ser discutido, né, ser trabalhado. E mais do que isso, precisa de projeto. Né? Eu acho que... Passada a limpo, né? Muito obrigada, professor, senador e atual secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior, professor Itamir Campos, doutor em Ciência Política pela USP. E a você também, um agradecimento especial por ter nos acompanhado até agora. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso canal digital, que é o 61.2, e tem também nossas redes sociais. Até mais! TV Assembleia. Informação com credibilidade.